Então, vamos lá. Eu vou fazer a chamada, vocês respondam aí, por favor. Ana Carolina, Presente. Anne, Presente. Bárbara, Presente. Eduarda, Presente. Gustavo, Isabelle, Eu, Pro. Joelle, Rafael, Presente. Renan, Silvio, Tainara, Vitor e Vitória. Então, pessoal, pedi para vocês pegarem já a apostila, né, na página 8. Antes de a gente iniciar a leitura de hoje, queria pedir, se alguém não entregou ainda o trabalhinho da aula passada sobre o fauvismo, vocês podem estar me enviando hoje ainda, tá? Aproveitem para encaminhar hoje ainda o trabalhinho da aula passada para todos, por e-mail. Tá? Não esqueçam O de... desenho, Pro? Oi? O desenho? Era o trabalho escrito de né? Tá bom. Depois eu vou... Sim, isso. Aí vocês encaminham por e-mail para todos. Não esqueçam de colocar sempre no assunto o nome de vocês, a série e o nome da atividade, né? Que fica salvo por lá também e fica tudo organizado certinho. Vamos pegar, então, a apostila na página 8. A gente tem uma leitura curtinha para fazer aqui do conteúdo hoje da apostila. Eu fiz uma pesquisa mais abrangente para passar mais informações para vocês sobre o conteúdo. Eu vou fazer a leitura depois. Mas primeiro a gente faz junto essa leitura aqui da página 8 e 9. Na verdade, a página 9 é mais de atividade, a página 8 que a gente vai fazer juntos a leitura e depois a prof vai ler o complemento que a prof preparou daí para você. Tá? Alguém quer iniciar a leitura ali sobre o cubismo? Posso ler, prof? Pode, por favor. Cubismo, movimento artístico que tem como principais fundadores Georges Braque e Pablo Picasso. Os quadros mais conhecidos desse movimento tiveram seus temas compostos de figuras geométricas. As obras dos pós-impressionistas e dos fauvistas, além das artes africanas, despertaram o interesse dos cubistas e serviram de inspiração para fugirem da tradição clássica e renascentista. Muito bem. Eu continuo? Pode continuar. Mais alguém quer fazer a leitura? Senão a Duda continua daí. Deixa eu aceitar o Gustavo, que ele está entrando agora aqui também. Pode continuar, então, Duda. Tá. O cubismo pode ser dividido em duas fases. Analítica, marcada por paletas monocromáticas, como forma de realçar a estrutura e a linha, e pelo tratamento abstrato do espaço, com cenas fragmentadas que se relacionavam por meio de figuras que pareciam se descolar para trás e para cima. Abandona o realismo para apresentar os objetos decompostos, mostrando suas partes em um mesmo plano, tornando-as praticamente irreconhecíveis. Daí tem o cubismo, a fase sintética. Alguém quer fazer a leitura? Eu faço. Pode fazer. Sem abandonar o processo de decomposição do objeto, apresentando simultaneamente em suas diferentes dimensões, busca, entretanto, torná-lo novamente reconhecível. Também introduz elementos variados sobre a tela, palavras, pedaços de tecido, madeira, vidro ou metal e até objetos inteiros, utilizando uma técnica mista de pinturas e colagens que pretende despertar sensações táteis no observador. Muito bem. Então, artes africanas. O interesse dos artistas ocidentais pela busca de influência na África, na Ásia ou na Oceania foi denominada primitivismo. O objetivo era buscar culturas mais naturais que não haviam sido tocadas pelo formalismo, nem pela superficialidade das sociedades industrializadas.
Durante o século XIX, muitos artistas buscaram essa naturalidade nas culturas camponesas presentes em seus países. Com a expansão imperialista, o Japão e sua arte passaram a ser fonte de inspiração, especialmente para os impressionistas. No início do século XX, a grande inspiração foi a África. O orientalismo foi uma das escolas que surgiu com base nos estudos das culturas ditas não ocidentais. Aqui embaixo, então, tem duas obras, uma é do Georges Braque e a outra é do Pablo Picasso, para vocês observarem. A obra é classificada como cubismo analítico, né, um exemplo, e a outra é classificada como cubismo sintético, então, para vocês terem a compreensão da diferença de uma e de outra. Para complementar um pouco o que a gente leu aqui, porque eu achei meio resumidinho essa parte falando sobre o cubismo, eu vou fazer para vocês uma leitura sobre o Pablo Picasso, né, que foi o cofundador do movimento cubista, e vou falar um pouco mais também sobre as fases e sobre o cubismo, certo? Aí depois eu passo para vocês a nossa atividade de hoje, então. Primeiro eu vou fazer essa leitura para complementar um pouco o que foi dito, né? Então, Pablo Picasso, considerado um dos principais artistas do século XX, Pablo Picasso coleciona números impressionantes. Em 78 anos de carreira, pintou mais de 13 mil quadros, realizou mais de 100 mil desenhos e mais de 300 esculturas. Importante figura da história da arte, o espanhol inspirou-se em momentos da sua vida pessoal para criar grandiosas obras, como pode ser comprovado nas suas fases azul e rosa de produção, ocorridas nas primeiras décadas dos anos 1900. Picasso é um dos fundadores do movimento cubista, que inovou a arte na época, por usar elementos geométricos e colagens. Além disso, o artista pintou o La Guernica, quadro tido como uma das maiores obras de protesto social já criadas. Então, o quadro La Guernica, que é do cubismo, é uma das, né, como o professor leu ali, uma das obras de protesto mais conhecidas e mais consideradas de protesto do mundo. É uma obra bem forte, sim. Depois eu encaminho a imagem para vocês conhecerem. Deixa eu só aceitar que tem mais gente entrando aqui, que eu não tinha visto. Então, continuando a leitura, o nome completo do pintor, eu vou fazer uma provinha só com o nome dele para vocês gravarem e colocarem na prova. Olha só. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trinidade Ruiz e Picasso. Esse é o nome completo de Pablo Picasso. Quero ver vocês decorarem esse nomezinho curto. Nasceu no dia 25 de outubro de 1881, em Málaga, na Espanha. Os pais do artista chamavam-se Maria Picasso Lopes, da qual quase nada se sabe, e José Ruiz Blasco, pintor, professor da Escola de Belas Artes de São Telmo e conservador do Museu Municipal. E ele teve duas irmãs, a e a Lola. Então, ele já teve apoio desde cedo, porque o pai dele era pintor, era professor na Escola de Belas Artes, então, desde bem novinho ele já começou a pintar e já começou a fazer exposições. Tanto que ele tem 78 anos de carreira, várias obras, né, espalhadas pelo mundo. No ano de 1891, a família Picasso mudou-se para a cidade de La Coruña, onde o então menino Pablo começou a mostrar seus dotes artísticos. Em 1897, mudaram-se para Madrid, onde Picasso estudou na conceituada Real Academia das Belas Artes de São Fernando. A arte é uma mentira que faz parecer verdade, é uma frase de Picasso. Aos 9 anos, em 1900, Pablo Picasso fez sua primeira exposição artística, com 9 aninhos de idade, no Els Quadrigats, em Barcelona, com o seu primeiro quadro, O Toureiro. Em julho do ano seguinte, realizou uma exposição conjunta com seu amigo Carlos Casagema, na Sala Parés, também em Barcelona. No mesmo mês, Picasso organizou sua primeira exposição em Paris, capital da França. Ele era apaixonado por Paris, encantado com Paris,
por sua efervescência cultural. Aos 19 anos, o espanhol mudou-se para a capital da França. Ao frequentar rodas artísticas e literárias parisienses, fez amizade com grandes artistas, como Henri Matisse, Juan Miró e Georges Braque. Até tem a obra dele exposta na apostila que a gente viu, né? Inicialmente, teve interesse no estilo de arte impressionista, vigente na época. Pablo Picasso viveu grande parte da sua vida em Paris, morrendo inclusive na cidade, no dia 8 de abril de 1973, em Notre-Dame-des-Vieux, em Mougins. 2 dias depois, foi enterrado no jardim do seu castelo em Val-de-Marne, no sul da França. Muitos consideram Picasso um artista ímpar, diferenciado. É um dos pintores mais famosos da história da arte, em especial do século XX. Ousado, o espanhol inovou ao usar diferentes cores e formas. Esteve ligado a diferentes movimentos artísticos, como o cubismo, do qual é cofundador, e o surrealismo. Além de pintor, Picasso foi escultor, ceramista, poeta e dramaturgo. Ele foi o primeiro artista que obteve sucesso usando a mídia para promover o seu nome, e com isso seu império comercial. Pablo Picasso é o artista que tem mais obras em toda a história da arte. Confira alguns números, segundo o Guinness Livro dos Records. 78 anos de carreira, mais de 13 mil quadros, mais de 100 mil desenhos, aproximadamente 34 mil ilustrações, cerca de 300 esculturas e 350 obras roubadas. Vou falar um pouquinho sobre as fases agora do Picasso, além do cubismo, né? Ele passou por outras fases durante a sua criação artística. Eu vou falar um resuminho de cada para vocês conhecerem. A fase azul de Picasso durou de 1901 a 1904. Em 1901, um episódio trágico marcou a vida de Picasso. Seu grande amigo Carlos Casagemas suicidou-se. Picasso ficou muito abalado, o que refletiu na sua arte. Na época, ele passou a criar artes cada vez mais sombrias e monocromáticas, culminando num período chamado Fase Azul. As obras de Pablo Picasso dessa fase são consideradas tristes e melancólicas, em tons de azul esverdeado e geralmente retratam pessoas magras e abatidas. Então, as cores frias, o azul, geralmente é mais associado a sentimentos assim, de tristeza, de dor, e nessa fase azul, ele queria justamente expressar isso. Então, ele utilizou dessa cor que traz essa sensação para a gente de frieza, o azul ele tem essa parte mais melancólica, então nesse período ele utilizava mais desses tons em suas obras, representando, querendo demonstrar esse sentimento por conta da perda que ele tinha passado. Perdão. Continuando então, a fase rosa de Picasso durou de 1905 a 1907. Em 1904, Picasso apaixona-se pela modelo e artista boêmia Fernanda Olivier. Tendo-a como musa inspiradora, passa a produzir quadros mais alegres, em tons mais quentes como o rosa e o laranja. Nessa fase, o artista pintou figuras femininas e circenses, entre outras imagens. Nessa mesma época, começa a delinear o estilo que mais tarde seria chamado de cubista. Então, a fase rosa ele já utilizou de tons de cores quentes para querer expressar esse sentimento de amor, de paixão. Então, ele utilizou mais essas cores quentes. E a cor também transmite essas sensações, esses sentimentos. A gente olha para uma imagem, dependendo da cor que tem, ela parece que ela se transmite realmente essa sensação, o sentimento, até a sensação do frio, do calor, a cor consegue transmitir para a gente também. O cubismo, então. Pablo Picasso é famoso por ser um dos fundadores do cubismo. Em 1909, junto com o pintor e escultor francês Georges Braque, esse movimento, também denominado como vanguarda europeia, é conhecido por ser a arte que permite uma visualização simultânea. E o cubismo tem duas vertentes, que a gente viu ali na apostila, que é o cubismo analítico, que durou de 1909 a 1912, e as obras tinham tons marrons, mais neutros, e formas geometrizadas. E no cubismo sintético, durou de 1912 a 1919, que é um período mais extenso. As obras tinham colagens de papéis e pedaços de barbantes,
o que foi um marco na história artística. A combinação ou síntese de formas era a principal regra. As cores eram bem fortes e decorativas. Então, a diferença de um para o outro, no analítico eram cores mais neutras, mais puxado para o marrom, formas mais geométricas, e no cubismo sintético, ele começou a utilizar outros tipos de materiais junto na pintura, o que foi inovador para a época, né? Colocando barbante, colocando papel, misturando junto com a técnica da pintura, foi uma inovação também. E aqui as pinturas eram fortes, as cores eram mais vivas, diferente do outro período, então, onde as cores eram mais neutras, né? Para vocês memorizarem essa diferença de um período e outro, tá? Então, hoje, de atividade, nós vamos para a página 9 e a gente vai realizar o fazer artístico aqui da página 9 da apostila, tá? Eu vou ler aqui para vocês, então, o conteúdo que tem aqui, as questões e o fazer artístico que vocês deverão estar realizando para me entregar até a próxima aula. Não esqueçam de enviar o trabalho do Calvismo ainda hoje, tá? Para o prazo da entrega até hoje. Em suas obras, Georges Braque e Pablo Picasso, principais nomes do cubismo, inspiraram-se nos elementos simbólicos das máscaras africanas. Analise as obras a seguir e depois responda as questões propostas. Então, vocês vão fazer a leitura dessas duas imagens, uma é do Picasso e a outra é a máscara com duas faces aqui. Vocês vão observar essas duas obras e vão responder as 3 questões que tem aqui da página 9, tá? Descreva as principais características da máscara africana analisada, explique de que modo os elementos descritos na máscara africana podem ser observados nas obras de Braque e Picasso, e pesquise em periódicos, em sua residência, na internet, a influência africana em nossa cultura, principalmente nos objetos. Reúna os dados coletados e produza um texto sobre a permanência dessa influência na atualidade. Então, esse trabalho é dividido em 2 partes. Vai ter essa parte teórica aqui dessas 3 questões e tem a parte prática aqui no finalzinho que eu vou ler para vocês no fazer artístico. Como o trabalho é dividido em 2 partes e tem mais coisas, então, para vocês produzirem, eu vou pedir para vocês deixarem prontinho, porque a nossa aula é sempre na última aula, então o nosso tempo ele é mais curto, né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa parte das 3 questões para me entregarem até a próxima aula, e a parte do fazer artístico eu vou deixar vocês produzirem ainda na aula seguinte, para então estar entregando até a próxima semana, tá? Então, para não apurar, para não ter que fazer tudo às pressas, e também para vocês não deixarem de realizar as atividades no trimestre, a prof vai dar um tempo maior para vocês poderem produzir, e para não ficar devendo nota, para ficar tudo certinho, para a gente começar já tudo certinho e vamos num ritmo que todos consigam acompanhar e entregar tudo em dia, certo? Então, essa primeira parte vocês vão fazer, entregar até a próxima aula, e eu vou ler o fazer artístico, então, que a gente vai começar a produção na aula seguinte para entregar daí na outra semana ainda. Nessa atividade, vamos produzir uma pintura no estilo cubista. Para isso, observe as obras presentes nessa unidade e, com base nelas, produza uma obra cubista, analítica ou sintética. Vocês vão poder escolher um dos 2 estilos para representar. Se vocês querem fazer aquela que é mais de forma geométrica e mais neutra, ou se querem aquela que mistura outros tipos de materiais e são cores mais vivas e fortes, tá? Vocês vão poder escolher uma das 2 para trabalhar. Aí, aqui nos materiais, tem como indicação o guache, a cartolina ou a tela, se vocês conseguirem fazer a pintura na tela ou na cartolina, que é um papel mais resistente do que o sulfite, né? Se a gente está trabalhando com tinta, seria interessante que vocês conseguissem fazer dessa forma, até vai ter mais tempo para vocês se organizarem com o material, caso você tenha possibilidade de trabalhar com esses materiais, porque vocês não vão precisar entregar esse fazer artístico já na aula seguinte, tá? Então, dá tempo de se organizar com o material. Aí a gente vai lápis grafite, pincéis, imagens de revista e cola para objetos baseados no estilo do cubismo sintético, né? Que foi fazer no estilo sintético, daí precisa da parte da colagem junto. Como fazer? Escolha o tema para sua pintura. Como neste momento vale o improviso, seu projeto inicial pode sofrer alterações ao longo da produção da obra. Selecione os materiais necessários para a execução da obra. Procure seguir as técnicas e as características do cubismo, utilizando a colagem, no caso do cubismo sintético. Daí no final apresente o resultado do seu trabalho, tá? Então,
Vocês conseguiram compreender como que a gente vai estar fazendo? Como o trabalho é dividido em duas partes, então eu darei 2 aulas para vocês executarem isso. Hoje a gente vai desenvolver aqui as questões para vocês me entregarem até a próxima aula, né? Porque não é só responder, tem que fazer pesquisa, tem que fazer mais coisas para vocês colocarem e me enviarem, né? E daí na próxima aula, então, a gente começa a produção artística da pintura, certo? Quem quiser iniciar já essa semana para adiantar, ótimo também, né? Só digo que vocês terão um prazo maior para entregar. A parte escrita entrega na semana que vem e a parte da pintura a gente vai entregar ainda na próxima semana. Conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Querem fazer alguma pergunta? Tudo certo. Tudo Tudo certo? certo, Prof. Tudo certinho? Então, se surgir qualquer dúvida, enquanto vocês estiverem executando os trabalhos, vocês podem me chamar, principalmente, né, dentro do nosso horário de aula, eu vou estar aqui o tempo todo para responder vocês. E vamos desenvolver, então, as questões hoje e organize o material para a gente começar daí a fazer artístico na próxima aula. Quem quiser já começar a esboçar e já tiver as coisas e quiser iniciar, também pode ficar à vontade, certo? E qualquer coisa vocês me chamam, então. Tá. Tá bom, Pro. Beijinho, pessoal.